Polícia Federal acredita que um hacker se passou por Sérgio Moro no Telegram. O invasor conversou com contatos do ministro da Justiça e Segurança Pública pelo aplicativo, de acordo com a investigação. O primeiro caso aconteceu no dia 4 de junho, quando o hacker respondeu uma mensagem enviada por um funcionário de Moro e depois conversou com um jornalista. O ministro deixou de usar o Telegram em 2017, quando apagou a conta no aplicativo. Ontem, ele esteve na CCJ do Senado. Quem acompanhou foi o repórter Antônio Maldonado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, volta a defender que na tradição brasileira é comum que juízes conversem com advogados e promotores. Garante que não cometeu qualquer ilícito enquanto esteve à frente da 13ª Vara Federal em Curitiba e afirma que a invasão dos celulares dele e de promotores é uma ação de um grupo criminoso que quer atacar as instituições brasileiras. Falando aos senadores membros da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira, Moro explicou que não tem mais o histórico de mensagens para atestar a autenticidade das conversas vazadas entre ele e o procurador responsável pela Lava Jato, Deltan Dallagnol. De qualquer forma, o ministro diz não ter nada a esconder e afirma que o conteúdo roubado dos aparelhos pode sim ter sido alterado. Eu saí do Telegram desde então eu não tenho essas mensagens para eu poder afirmar se aquilo é autêntico ou não. O que eu vejo ali, nas mensagens que foram divulgadas, tem algumas coisas que eventualmente posso ter dito. Tem algumas coisas que me causam estranheza. Mas o fato é que, ainda que tenha alguma coisa ali verdadeira, essas mensagens podem ser total ou parcialmente adulteradas. Às vezes até com mudança de trecho ou mudança de palavra para caracterizar uma situação de escândalo que no fundo é inexistente. A oposição aproveitou o depoimento para questionar a imparcialidade de Sérgio Moro e voltar a pedir que ele deixe o cargo no governo. Após ouvir do ministro que o Ministério Público recorreu de 44 das 45 condenações que proferiu enquanto juiz da 13ª Vara Federal, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, perguntou então sobre o trabalho dele no governo federal. Aqui na sua fala o senhor coloca que, como ministro, agora combateu a corrupção na Lava Jato e veio para o governo Bolsonaro para continuar a fazer esse combate. O senhor, como ministro da Justiça, já tomou providências concretas para as questões internas dentro do governo? Moro disse que se espantou não só com o sensacionalismo, mas também com o que definiu como revanchismo de pessoas envolvidas em atividades criminosas a partir da divulgação das conversas. E sei que se as minhas comunicações com quem quer que sejam divulgadas sem adulteração e sem sensacionalismo, essa correção vai ser observada. Então eu estou absolutamente tranquilo quanto a isso. Mas se é esse o problema, então o site apresente tudo. E aí a sociedade vai poder ver, né, de pronto, se houve alguma incorreção da minha parte. Eu não tenho nenhum apego pelo cargo em si. Apresente tudo. Vamos submeter isso então ao escrutínio público e se houver ali irregularidade da minha parte, eu saio. A maioria dos parlamentares que estiveram presentes no depoimento enalteceu o trabalho de Sérgio Moro como juiz federal. O senador Alessandro Vieira, que é autor do pedido de criação da chamada CPI da Lava Toga, lembrou que há muito interesse em acabar com o legado deixado pelo agora ministro da Justiça. Hoje no Brasil, quando falharam as bancas milionárias de advogados, quando falharam os embargos auriculares, quando falharam as intervenções políticas, o que restou foi uma ação criminosa de ataque a procuradores, desembargadores e juízes, com o objetivo de desmoralizar as instituições e criar novamente ambiente político para sepultar essa e outras operações que estão em andamento no Brasil e que precisam continuar, porque o brasileiro não aguenta mais tanta corrupção. O ministro comentou a declaração do senador. Lembrou que o Brasil não precisa de heróis, e sim de instituições fortes, que devem ser protegidas de ataques criminosos. Se as mensagens que eu eventualmente troquei e que ainda não tenham sido divulgadas forem divulgadas sem adulteração, eu tenho absoluta convicção da correção de todos os meus atos como juiz e de todas as minhas comunicações, sejam elas em aplicativos, sejam elas comunicações verbais, sejam elas qualquer espécie de comunicação com procuradores, advogados, policiais,
Tenho absoluta convicção. Moro garantiu aos senadores que nunca atuou em qualquer processo movido por questão ideológica ou político-partidária. Para dizer assim muito claramente, o fato de ter emitido sentenças condenatórias contra agentes políticos me trouxe dissabores, me trouxe peso. Eu sou constantemente atacado há 4, 5 anos por ter cumprido o meu dever. Aí não senti nenhuma satisfação pessoal ao decretar a prisão de quem quer que seja ou de emitir um juízo condenatório. Mas o papel do juiz é avaliar as provas, proferir a sentença. O ministro lembrou ainda dos impactos de esquemas como o descoberto pela Operação Lava Jato para um país como o Brasil. A corrupção, especialmente a corrupção disseminada, ou aquele sistema de corrupção que foi identificado na Operação Lava Jato, acaba, vamos dizer assim, minando a produtividade da nossa economia, porque ela impõe custos, no caso mais óbvio, a contratos públicos que acabam, vamos dizer assim, minando, drenando os recursos existentes para a realização, por exemplo, de uma obra pública. É bom lembrar que a presença de Sérgio Moro na CCJ do Senado foi uma sugestão do próprio ministro, que se prontificou a prestar esclarecimentos ao colegiado. Na próxima quarta-feira, ele estará de novo no Congresso, dessa vez falando em uma sessão conjunta de 3 comissões da Câmara dos Deputados. Os depoimentos do ministro aos parlamentares fazem parte de uma estratégia para tentar evitar a criação de uma CPI para investigar o conteúdo vazado pelo site Intercept. De Brasília, Antônio Maldonado. E o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender Sérgio Moro e garantiu que ele não deixa o cargo. Disse nesta quarta-feira que não viu irregularidades nas conversas atribuídas ao ministro e afirmou que o vazamento dos diálogos feitos pelo site da Intercept Brasil foi uma tentativa de desestabilizar o governo, atacando quem está ao seu lado. Bolsonaro classificou o Moro como patrimônio nacional e disse para o site procurar outro alvo. Ô Josias, começo com você. Quais suas impressões a respeito da passagem do Sérgio Moro pela CCJ do Senado? O ministro aproveitou essa passagem pela CCJ para estruturar melhor a sua defesa. E ele fez isso com método. Ele escorou ali a sua defesa em 4 pilares. Primeiro, ele colocou em dúvida a autenticidade, a veracidade de todas as gravações. Diz que reconhece algumas, que estranha outras. Essa dúvida é vital na estratégia dele. Em segundo lugar, ele disse que o vazamento dessas mensagens é fruto de crime de profissionais. Diz que não é nenhum menino com espinha no rosto que está fazendo isso num computador. Em terceiro lugar, ele deu estatísticas para contestar a versão segundo a qual ele formou um conluio com a Força Tarefa de Curitiba, mostrou que há contestações a decisões dele e mostrou que ele também decidiu em contradição com o que pediu o Ministério Público e com isso diz que não há o tal conluio. Em terceiro lugar, ele defendeu a Lava Jato e disse que está em jogo, que está em questão a operação, que a operação está sob risco. No final do depoimento dele, acho que está a chave do próximo passo. Ele falou que criou uma expressão que são as vivandeiras da nulidade. Então, do ponto de vista político, o ministro conseguiu se safar, driblou ali os ataques da oposição, conseguiu se sair bem na sessão da CCJ. O próximo passo é jurídico, está no Supremo Tribunal Federal, onde estão atuando essas pessoas que o ministro chamou de vivandeiras da nulidade. O primeiro desafio é evitar que o processo que resultou na condenação de Lula, no caso do triplex, seja anulado. Ao colocar todas as mensagens em dúvida, o ministro deixou o Supremo Tribunal Federal numa situação complicada, porque como é que você vai admitir como válidas provas que, além de ilegais, obtidas de forma ilegal, não são admitidas como verazes, como autênticas, pela pessoa que participa, que trocou as mensagens. Quer dizer, o Supremo teria que ultrapassar uma fronteira muito delicada para anular as decisões relacionadas ao Lula. Acho que ele conseguiu driblar as dificuldades políticas e embaralhou o jogo na seara jurídica. Diga, Augusto. Aliás, vale lembrar que essa expressão vivandeiras, né, ela foi usada pelo Marechal Castelo Branco
para se referir a civis que viviam tentando atrair militares para um golpe. Então ele se referiu a vivandeiras dos quartéis, e eram chamadas vivandeiras as prostitutas que acompanhavam a coluna Prestes, né, na retaguarda lá para servirem, digamos assim, aos militares e civis das cidades. Bom, isso é um registro histórico. Agora, o Tom Jobim disse que o Brasil não é para principiantes, ele disse faz tempo. Ontem, o Brasil ultrapassou todos os limites do surrealismo, porque o que se viu, por exemplo, no caso do Renan Calheiros, do Humberto Costa interrogando o Sérgio Moro, o que se viu foi algo equivalente ao Al Capone interrogando o Eliot Ness, ou dando voz de prisão. Quer dizer, ele falou para um bando de delinquentes que só não estão na cadeia por causa do foro privilegiado, e fez um exercício de paciência admirável. Eu gostaria que ele tivesse perdido a paciência em algum momento, para o meu deleite, e começado a se referir aos inquisidores pelo nome que eles têm, pelo codinome que eles têm na Odebrecht. Então seria legal ele falar assim pro senador Humberto Costa, mais conhecido como Drácula, e o senador Renan Calheiros, codinome Atleta. O atleta é ótimo, né? Porque ele segue na roubalheira o lema olímpico: mais alto, mais forte, mais longe, cada vez mais. Em liberdade, com 13 ações judiciais interrogando o juiz. Como é que pode a imprensa noticiar isso com naturalidade? Onde acontece no mundo uma coisa parecida? Espero que na Câmara ele mantenha a paciência, mas chame a senadora Gleisi Hoffmann, que certamente será agressiva, de senhora amante. Pois é, e o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, destacou em uma decisão dele que autoridades públicas não podem iniciar investigação com o único suporte sendo peças apócrifas ou escritos anônimos. Em um despacho, o decano do STF manteve acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que estabelecia a impossibilidade de que a ouvidoria da corte desse andamento a uma reclamação contra juiz, tendo unicamente como base um escrito vindo de um autor não identificado. É uma decisão que tem relação com esse caso de forma indireta, né, Augusto? Serve como um parâmetro para a gente analisar, porque de fato é aquilo que a gente vinha falando desde o começo, né? Um material que não foi periciado, cuja autenticidade ainda não está comprovada. O ministro ressaltou isso ontem durante o interrogatório, né? Exatamente. E o que vai restar disso tudo, quando a história se referir a esse episódio, é o seguinte: foi a última tentativa dos integrantes do maior esquema corrupto da história de tirar de cena o homem que chefiou a maior operação anticorrupção da história. É isso. Fala, Josias. Nós estamos vivendo um momento chave na Operação Lava Jato, porque operações semelhantes, nenhuma comparação em relação à dimensão, mas semelhantes do passado. Por exemplo, a Operação Castelo de Areia, que se concentrava apenas numa empreiteira. Essa operação caiu no STJ por conta de uma questão processual, e é justamente uma questão análoga a essa que o Celso de Mello decidiu, em relação à qual o Celso de Mello decidiu. O STJ considerou que a Castelo de Areia tinha começado com uma denúncia anônima, e a partir dessa denúncia o juiz tinha determinado a quebra de sigilos telefônicos. Isso não poderia ter acontecido na visão do STJ. Aí derrubou-se uma operação que estava toda ela já com provas obtidas, muito parecida com essa da Lava Jato, dinheiro por baixo do pano ali, corrupção, lavagem de dinheiro e Caixa 2. Essa operação caiu por uma questão processual. A Lava Jato, ela ultrapassou essa fronteira, porque ela foi tecnicamente muito bem concebida e as provas eram muito eloquentes. Agora você está de novo discutindo no âmbito do Supremo uma questão processual. Se mensagens trocadas entre um juiz e um procurador podem ensejar a anulação de uma sentença como a do Lula, por exemplo. E será uma grande pena se nós deixarmos que uma operação como a Lava Jato se perca por uma questão processual. Então, nesse sentido, o Sérgio Moro, ao colocar em dúvida a autenticidade das mensagens, deixou os ministros do Supremo num córner, porque se você admite isso como prova válida para derrubar uma condenação como a do Lula,
você ultrapassa uma fronteira que aí compromete todo o resultado da Lava Jato. Acho que os ministros pensarão 2 vezes antes de fazer isso. 9 horas.